Amém? Glória a Deus. Igreja, está aí a palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã. Um texto bastante conhecido, mas eu creio que Deus, Ele tem algo novo para falar conosco nesta manhã. E estava orando a Deus, e Deus então, Ele trouxe um tema ao meu coração que diz: a cura não está no movimento, está na palavra. Amém? Pode repetir comigo? A cura não está no movimento, está na palavra. Quem crê que a cura está na palavra de Deus? João 5 nos leva a um dos cenários mais marcantes do Novo Testamento. O tanque de Betesda era chamado de casa de misericórdia, mas se tornou um lugar de frustração e também podemos dizer um lugar de competição. Multidões de doentes aguardavam o movimento raro, o movimento das águas, provocado, como diz a palavra, por um anjo. E o texto diz que o primeiro a entrar recebia a cura. E entre os muitos estava um homem há 38 anos paralisado. Ele representava uma geração que já não tinha forças para tentar, que havia se acostumado com a dor e também que vivia observando os milagres acontecerem para os outros. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas naquele dia, Jesus ele entra em cena sem fazer barulho, sem mover as águas, apenas liberando uma palavra. Aquele homem não precisava de um empurrão, de um método, nem de um movimento. Ele precisava de uma palavra. E essa é a mensagem para nós hoje que Deus Ele nos trouxe. Não é o ambiente que cura, não é o movimento que liberta, mas é a palavra viva de Cristo ressuscitado para a glória de Deus. Um ambiente com movimento, mas vidas paradas. Imagine centenas de pessoas reunidas num só lugar, todos com o mesmo objetivo: serem curados. Havia agitação, expectativa, mas também decepção e também silêncio. Enquanto alguns viam as águas se moverem, muitos ficavam sentados, vendo outros vencerem onde eles falharam. O paralítico estava ali, deitado entre tantos, vendo a vida passar e os milagres escaparem. E a palavra aqui, o termo esperando,
No original grego ele traz a ideia de alguém que aguarda, mas sem esperança ativa. É uma espera sem fé, sem fogo, sem força. E o número 38 fala de quase 4 décadas. Já parou para imaginar? Quase 4 décadas de uma alma aprisionada. Israel lhe passou quase o mesmo tempo dando voltas no deserto. 4 décadas. Ciclos que não avançam. Um ambiente espiritual pode estar cheio de movimento, sim ou não? Pode estar cheio de movimento, mas se você não tiver uma palavra, continuará estagnado. A presença de movimento, ela não garante transformação. É possível estar no meio do povo, no meio do culto, e continuar paralisado por dentro. Quantas pessoas vão à igreja, participam dos cultos, assistem até mesmo lives, ouvem louvores, mas continuam emocionalmente, espiritualmente e ministerialmente paralisados. O problema não é o ambiente. Sabe qual que é o problema? O problema é a ausência da resposta e a ausência da palavra. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como vê o homem olha para o exterior, porém o Senhor para o coração. Você não será mais espectador do mover de Deus. O Senhor vai tirar você do meio da multidão e liberar uma palavra que vai te levantar de onde ninguém mais acreditava, mas o Senhor vai te levantar. A espera prolongada às vezes deforma a fé. Jesus ele encontra esse homem e o encara com uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz é uma pergunta provocadora. Jesus diz assim para ele: queres ser curado? A pergunta parece desnecessária, sim ou não? Mas revela algo profundo. Aquele homem já não cria mais com intensidade. A espera se tornou tão longa que o desejo se apagou. Ele estava vivendo, mas por dentro estava desistindo. A estrutura do verbo no original indica um estado contínuo. Ele estava há 38 anos paralisado, mas também há 38 anos formando crenças baseadas nas frustrações. Ele não era só alguém esperando, mas era alguém moldado pela dor, pelo sofrimento. Jesus ele não faz perguntas óbvias, ele toca na raiz. Às vezes
A paralisia do corpo é o reflexo da paralisia da alma. Antes de curar o corpo, Jesus desperta o espírito, ou seja, a cura começa quando o desejo é ressuscitado. Aleluia. Talvez você esteja há anos orando por algo que ainda não chegou, e quem sabe já não acredita mais com a mesma força, com o mesmo ímpeto. Mas Jesus te pergunta hoje: você ainda quer? Você ainda crê? Você ainda espera? Porque antes do milagre vir, a fé precisa ser reavivada. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E neste momento, Deus está reativando a sua fé. Deus está reativando a sua fé nesta palavra, e Ele está dizendo: ei filho, ei filha, a promessa ainda está de pé. O que parecia esquecido será cumprido pelo Senhor. O desejo que morreu será reacendido com o poder e a presença e a glória de Deus na sua vida. Aleluias. Jesus aqui nesta manhã, Ele não está nos oferecendo tanque. Jesus não está nos oferecendo tanque. Ele oferece uma palavra. Uma palavra. Jesus, Ele não discutiu o método. Ele não explicou porque o anjo ainda não desceu. Ele apenas deu uma ordem. Ele não discutiu o método. Ele não explicou porque o anjo ainda não desceu. Mas ele deu apenas uma ordem. E qual foi esta ordem? Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma palavra simples, mas carregada de autoridade e poder celestial. Alamanto e decanta rasturi me clama. A palavra usada para levantar-te é, aleluia, a mesma usada em contextos de ressurreição. Não era apenas levantar fisicamente, mas era voltar à vida, era voltar ao destino, era voltar à missão. Jesus, Ele muda realidades com a palavra. Jesus, Ele muda a história com a palavra. O que paralisava por décadas, Ele muda em segundos. O que a religião torna complexo, Jesus resolve com uma palavra. É a palavra. Ele não te empurra, mas Ele te chama para andar na palavra.
Alamastori me clama, raide comanai. Aleluia! Pare de esperar que Deus siga o roteiro que você escreveu. Deus não vai seguir o roteiro que você escreveu. Pare de esperar que Deus vai seguir o roteiro que você escreveu, que Deus vai seguir a sua vontade. Não, Deus, Ele não é previsível, mas Deus, Ele é soberano. Ramastori me clama, alabaia. Ele não precisa de fórmulas, ele não precisa de métodos ou sequências, mas ele apenas libera uma palavra, e quando ele libera uma palavra, o impossível se curva e o milagre acontece. Alabastori me andas. Aleluias! Salmo 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Ele enviou o que, igreja? A palavra. A palavra. Ei, Deus está dizendo para pessoas que estão conosco através das lives e também através do templo hoje: o tempo do empurrão acabou. Chegou o tempo da direção. Uma palavra está vindo sobre a tua vida e vai levantar o que estava morto, vai restaurar o que estava perdido e vai reacender o que estava apagado. Assim diz o Senhor. Aleluia. Igreja, quando falta ajuda, a voz de Deus se torna suficiente para nós. Amém? Vou repetir para você: quando falta ajuda, a voz de Deus se torna suficiente para nós. O paralítico não responde com fé, mas ele responde com frustração. Mas como assim, pastor? Porque quando Jesus pergunta para ele, ele responde assim, olha a frustração dele: Senhor, não tenho ninguém. É uma resposta de frustração, sim ou não? Frustrado. Não tenho ninguém. Ele não conseguia mais ver solução para ele fora da ajuda humana. Ele estava esperando a ajuda de alguém, do homem. Ou seja, ele não esperava mais a solução para o seu problema fora da ajuda humana. Mas se nós olharmos no texto, é exatamente aí que Jesus entra. É neste momento que Jesus ele entra. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Quando a ajuda humana falha, a graça prevalece. Oh, aleluia, eu vou repetir para você: quando a ajuda do homem falha, a graça de Deus ela prevalece. Ai de canta rastorimianda lamanás. Aleluia! Estou sentindo a presença tão gostosa de Deus aqui nesta manhã, meus irmãos. Meu corpo chega até a arrepiar. Oh, aleluia! O lamento, quando ele diz não tenho ninguém,
Isso revela uma alma marcada pela rejeição. Quantas pessoas que não se encontram nesta mesma situação, com a alma, marcada pela dor, sofrimento, rejeição. O milagre não aconteceu antes, não porque Deus não quis, mas porque ele confiava mais nas mãos humanas do que na voz de Deus. A dependência dos outros pode às vezes, meus irmãos, ser a maior prisão. Aprenda isso. A dependência dos outros pode ser a maior prisão. Enquanto você espera alguém te levar, enquanto você espera alguém te levantar, Deus está esperando você crer. Enquanto você, quem sabe, está aí, aleluia, esperando alguém te pegar para te levar na igreja, no culto, está esperando alguém te levantar, Deus está esperando você crer, tomar atitude e se levantar. A fé que ativa o céu é aquela que responde que o suficiente não está na ajuda do homem, mas o suficiente não está no movimento, mas o suficiente está na palavra de Cristo. Orianda Labaia. O suficiente está na palavra de Cristo. Não sou contra, também oro pelos dons, graças a Deus, pela misericórdia, mas o problema é que muitas pessoas, meus irmãos, esperam somente movimento, e a palavra já é suficiente. Se não tiver revelação eu não vou, se não tiver profecia eu não vou, não é assim? Perder o foco, porque a palavra ela já é suficiente. Porque Jesus curou ele apenas com uma palavra, dizendo: levanta-te. Ora mastore me clama labaia. É a palavra de Deus. Talvez você esteja cercado de gente, mas se sentindo só, esperando um apoio que nunca chegou. Mas hoje o céu declara sobre a sua vida: você não precisa de um homem, de uma ajuda humana, mas você precisa de uma palavra, e ela já está vindo sobre a tua vida nesta manhã. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. Ei, você não será mais sustentado por pessoas, mas sim pela promessa de Deus. O Senhor vai provar que a voz dele vale mais do que 1000 mãos humanas. Ele mesmo vai te levantar, Ele mesmo vai te sustentar, e Ele vai te conduzir à vitória. Oh aleluia, oh aleluia. O que te prendia se tornará teu testemunho. Quem crê? Deitado há quase 4 décadas, aquele homem se levanta diante de todos, e o mais interessante, Jesus manda ele carregar o leito, a cama, o leito que antes era símbolo de dor, o leito que antes era símbolo de humilhação, de aflição, agora seria a prova do milagre. A prova do milagre.
E a palavra que diz toma o teu leito, indica um ato público. Jesus, ele queria que ele não escondesse o passado, mas carregasse como evidência da graça gerada por Cristo. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele transforma, ele também reposiciona. Aquele que era carregado, agora carrega. O que te envergonhava, agora glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que fazia chorar, agora será pregação. O lugar da tua queda será o altar do teu testemunho. Sabe por quê? Porque você será a própria mensagem que a palavra, aleluia, ela tem poder. Teu testemunho, a palavra de Deus. Salmo 126:5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. Ei, você vai andar por lugares onde disseram que você não chegaria. Quem crê? Vai carregar marcas. Mas as marcas que você vai carregar não é marcas de dor, mas de milagre. Deus vai usar a tua história para alcançar muitas vidas. Ei, volta a caminhar, porque a palavra foi liberada e ela não falha. Vou concluir. O milagre não está na água, mas está na voz, na palavra. Aleluia. Não era o tanque que curava, era a palavra. O paralítico não foi curado por mérito, mas por misericórdia, porque Deus é misericordioso. Não foi pela força, mas pela fala do mestre. Deus está te dizendo: pare de esperar o momento ideal. Pare de esperar o momento ideal. Sabe por quê? Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o agora que muda tudo. Pare de esperar o momento certo, o momento ideal, que não vai chegar. Nós temos que agir, porque Ele está dizendo: eu sou o agora que muda tudo. Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. Você não será mais conhecido pela espera, mas você vai ser conhecido pelo milagre que Deus vai fazer na sua vida. O que te prendia será a prova do que Deus fez na sua vida. O leito que te carregava, agora você vai carregar como testemunho de fé, testemunho de milagre. Hoje, o mesmo Jesus que foi a Betesda, Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. E vai gerar vida, vai trazer cura, e vai trazer movimento na tua história, na tua vida. Ei, levanta, toma o teu leito e anda, porque a cura está na palavra, e a palavra ela está viva. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração aqui nesta manhã. Quem pode louvar ao Senhor com as palmas? Louva Ele. Aleluia. Que Deus abençoe.